Olá! E para inaugurar esse nosso novo formato, esse nosso novo diálogo de conteúdos na pauta de meio ambiente, eu vou trazer para vocês hoje um vídeo falando sobre o que se espera desse novo governo com Marina Silva à frente do Ministério. Eu trabalhei diretamente com Marina Silva nos anos de 2007 e 2008 e vou trazer para você tudo lá, o que aconteceu e o que espera-se aí para o futuro nessa pauta de meio ambiente, nesse novo governo federal. Então, vamos lá, política ambiental, vamos falar o que se espera aí de Marina Silva à frente do Ministério do Meio Ambiente nesse novo governo Lula. Vou fazer um parênteses aqui para falar que eu trabalhei diretamente com Marina e como é que foi essa história. Eu era superintendente do IBAMA no Paraná e recebi o convite diretamente da Marina para assumir a Procuradoria-Geral do IBAMA, que era o cargo jurídico de maior envergadura ali na gestão federal ambiental, uma vez que o IBAMA, com uma ação muito firme, muito forte, naquele momento estava se separando do ICMBio. Então, nós estávamos ali fazendo a gestão jurídica de tudo que era IBAMA e ICMBio naquele primeiro momento e prestei uma assessoria jurídica diretamente à Marina e à equipe, né, do Ministério do Meio Ambiente também por bastante tempo ali. Muito bem. O que eu posso testemunhar? Né? Eu vi, então eu estou testemunhando aqui porque eu estava lá mergulhada em tudo aquilo. Não há que se falar de corrupção, de desvio de conduta. Há uma integridade absoluta no mandato de Marina Silva e de toda a sua equipe, e isso eu estava lá, portanto eu vi. Então vocês podem ficar muito tranquilos, esse assunto não passou lá naquele momento, com certeza absoluta. Eu estava ali formulando, acompanhando, sabendo como é que as coisas aconteciam, participando de reuniões. Então, posso testemunhar para vocês, fiquem tranquilos, porque há muita seriedade, muito comprometimento com a pauta, e isso talvez seja a marca fundamental da Marina. Marina é um ícone internacional na socioeconomia ambiental, então nós estamos falando aí de uma pessoa que tem uma dedicação de uma vida e um nome vinculado à proteção dos povos das florestas, dos quilombolas, dos indígenas, com uma visão muito integral sobre a participação social na discussão, na formulação das políticas públicas. Então, isso é um viés muito presente em Marina Silva. Ao mesmo tempo, nós estamos falando aí, naquele momento, de uma discussão e um embate muito grande, sobretudo com duas pautas que foram bastante tensas, né? A pauta de desenvolvimento econômico, sobretudo da infraestrutura, e isso dentro do governo havia um tensionamento, porque todas as ações, sobretudo nos licenciamentos ambientais, eram muito técnicos e voltados a realmente a viabilidade ambiental desses empreendimentos. As equipes técnicas do IBAMA foram muito fortalecidas nas suas falas. Então, o conteúdo, ou seja, uma licença ambiental, ela só era expedida quando todas as questões técnicas estivessem superadas, e Marina bancava isso de uma forma muito íntegra. Por outro lado, né, ainda com um tensionamento bastante forte com o agronegócio, porque naquele momento se estavam ali estabelecendo as políticas de forma mais rígidas no controle, né, do que acontece, sobretudo aí nas propriedades rurais. Então, ali se inaugura as discussões sobre o cadastro ambiental rural, sobre o combate mais firme ao desmatamento, sobre os embargos dos desmatamentos, a constarem de uma lista, a envolver as cadeias produtivas para não adquirir produtos de áreas embargadas. Então, foi um momento bastante tenso ali com todo o agronegócio, o que é natural, né, do desenvolvimento da política ambiental. E esses dois temas marcam, portanto, a gestão de Marina Silva naquele período que eu estava lá, não é muito diferente nos 4 anos anteriores, do primeiro mandato de Lula, e marcam também a crise que levou-a a pedir demissão do Ministério, né? Quando ela rompeu com o governo, inclusive saiu do próprio PT. Por quê? O que aconteceu ali? Ela deu várias entrevistas naquele momento, dizendo dos motivos pelos quais ela tinha rompido, e ela diz uma frase bastante significativa, usando uma metáfora. Ela diz assim: eu prefiro ser uma relva lá na floresta nativa do que um bonsai dentro do palácio. O que a Marina estava querendo dizer com aquilo? Ela não queria ser uma mera pessoa figurativa que não tivesse, de fato, levando as políticas públicas à sua implementação. Em razão dessa dinâmica dentro do governo e dessas tensões que aconteciam naquele momento, aos poucos, né, o governo Lula foi deixando de
validar os pedidos e as ações que a Marina levava como ações de governo. E isso, então, leva ela a romper como uma mensagem, assim, olha, eu não estou aqui só para apresentar o meu nome, meu currículo, a minha figura internacional para validar as ações do governo, não. Ou vocês fazem aquilo que eu entendo que é necessário, ou eu estou deixando o governo, e foi isso que aconteceu. Isso marca aquele momento, Marina sai, passa-se aí uma década, né, Lula volta e Marina Silva de novo no ministério. Carregando o que para o nome de Lula? Né? É importante a gente entender isso. O que ela traz junto com ela, já que não é representação no Congresso Nacional, tem 2 deputados federais, ela e mais um, acho que é de Pernambuco. Então, não estamos falando ali de Congresso Nacional, estamos falando de uma imagem. Né? Marina Silva carrega para o governo Lula esta imagem de integridade e de uma pauta muito comprometida com os povos tradicionais e com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável. Então, carregar essa imagem para dentro do governo Lula, superando aí as discussões internacionais em razão do que aconteceu nos últimos 4 anos, é a grande marca de Marina Silva e é o que ela traz, então, para o governo. Muito bem, pensando nisso, vamos imaginar aí, fica muito fácil entender o que vai acontecer nesse novo mandato. Certamente ela trazer o seu nome junto com isso, a sua imagem junto com isso, para uma pessoa que já foi candidata à presidência da República, implica em algum compromisso de implementação das políticas novas que ela pretende desenvolver e estabelecer, levando esse pêndulo de novo, que nesses últimos 4 anos foi um pêndulo que enfraqueceu as políticas públicas, levará elas certamente para um fortalecimento, para um endurecimento na aplicação da legislação ambiental e na renovação daquilo que já precisa ser modernizado. Então, o que se espera desse novo governo com Marina Silva é isso, é que, de fato, as políticas públicas propostas sejam estabelecidas, as leis sejam votadas, que os decretos sejam regulamentados, as resoluções, enfim, e também, né, no que diz respeito à eficácia, né, à implementação dessas políticas, o que deve acontecer. E aí, né, para que a gente avalie esse endurecimento, é preciso que a gente traga aqui as propostas da Marina Silva. Né? Vamos lembrar que ela levou um documento ao Lula, ainda na fase da campanha, dizendo, olha, está aqui o que eu entendo como necessário. E aí ela coloca lá algumas questões, e eu vou trazer aqui as mais significativas. Em primeiro momento, o fortalecimento dos órgãos ambientais, então aí nós estamos falando de concurso público, estamos falando de uma estruturação administrativa provavelmente diferenciada, para que esses órgãos de fato respondam e deem os resultados que precisam acontecer, sobretudo aí nessa pauta do desmatamento, que é o segundo tema que ela traz, um controle do desmatamento que não é só comando e controle, não é só fiscalizar que vai resolver o problema, mas que envolve aí toda uma ordenação e uma orquestração dentro do próprio governo para que as pautas de desenvolvimento sustentável possam acontecer. Por outro lado, né, ela traz nessas propostas já um endurecimento de novo para o agronegócio, falando do cadastro ambiental rural, que ele ficou bastante travado. Hoje a gente tem quase nada de cadastros ambientais rurais aprovados no Brasil, né? Os números são muito pequenos ainda, a pauta não avançou significativamente nos últimos 10 anos e ela traz isso, então, como uma política bastante efetiva e, junto com isso, os planos de recuperação ambiental. Então, os passivos, para quem não tem área de preservação permanente, não tem reservas legais, está com área de reserva menor do que aquela necessária, as compensações de reserva legal, tudo isso deve ser fortalecido nesse momento, junto com uma proposta, que esta é bastante significativa e impacta bastante o setor do agro, que é a avaliação das cadeias produtivas. Então, o que está proposto? A legalidade de toda a cadeia produtiva. Então, vamos lá, que eu sou um fazendeiro de soja, eu tenho que cumprir a lei, cumprir a APP, reserva legal, não posso ter passivo, tem que ter as outorgas se eu faço irrigação e assim por diante. Ao mesmo tempo, a cadeia produtiva também, a proposta é que ela seja avaliada sobre essa legalidade. E isso é um desafio enorme no Brasil e que impacta bastante aí o setor do agro, e isso precisa ser bastante negociado.
Então, propõe também a Marina Silva a mudança da matriz energética brasileira para uma matriz sustentável, que não produza carbono. Então, nós estamos falando aí dos combustíveis fósseis todos, e uma proposta de substituição disso. E vamos lá, né? Como tudo isso que eu estou falando aqui, nada disso e acontece só lá dentro do Ministério do Meio Ambiente. Envolve todos os ministérios que têm interrelação e envolve, sobretudo, os setores econômicos que serão afetados. Então, eu coloco aqui como os grandes desafios para esse novo governo. A primeira é a governabilidade. Né? Vai se precisar de muito diálogo, de muita construção coletiva para que esses resultados aconteçam, e há uma certa pressa, né, para que esses resultados aconteçam, exatamente para que o impacto internacional que acontece hoje sobre o Brasil possa ser minimizado. Então, temos aí um desafio de diálogo bastante significativo. Eu não sei exatamente como é que se propõe isso, mas as notas aí que a gente traz do passado envolvem a reformulação dos conselhos, a participação social mais intensa, e imagino aí que nós teremos aí bons debates significativos aí nos próximos anos. Por outro lado, né, o desafio significativo no fortalecimento e na reconstrução de uma visão de meio ambiente que deixe de ser, sobretudo nos órgãos IBAMA e ICMBio, uma visão mera de comando e controle. E isso é muito forte, tanto dentro do IBAMA quanto do ICMBio, que coloca, né, os setores produtivos quase que como vilões do processo. Então, é como se o órgão ambiental tivesse ali como um salvaguardador, um herói da resistência, e isso impacta demais nas ações econômicas, ou seja, as licenças não saem, as autorizações não acontecem, tudo é muito demorado, e isso, como não houve uma reestruturação significativa aí nos últimos anos em termos de modernização de sistemas, de atuação, funcionamento da máquina pública, isso pode ser um desafio enorme para essa próxima gestão. Mas o significativo disso tudo é que precisa se abandonar essa visão de polícia, de comando e controle, que é só fiscalizar, eu edito a norma e fiscalizo, e puno, e multo, e embargo, e não estabelecer ações propositivas e proativas que façam um encontro, um casamento mais harmonioso entre o desenvolvimento e o meio ambiente, criando, de fato, uma política de sustentabilidade no Brasil, que até agora não se mostrou muito eficaz aí do governo federal. Então, fica aí esses comentários, espero que possa ter contribuído aí contigo, e te aguardo aqui nos próximos vídeos. Grande abraço!